Matrizes de Pauli. Vamos discutir algumas propriedades das matrizes de Pauli. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Essas são as matrizes de Pauli. Vamos usar a notação de sigma 1, 2 e 3 para as matrizes sigma x, sigma y, sigma z. Vamos começar com as relações de anticomutação. Primeiro, vamos calcular sigma 1 ao quadrado. Então eu vou multiplicar essa matriz por ela mesma, e isso resulta na primeiro elemento 1, primeira linha vezes a segunda coluna 0, segunda linha vezes a primeira coluna 0, e a segunda linha pela segunda coluna 1. Essa é a matriz identidade, I 2 por 2. Sigma 2 ao quadrado vai ser essa matriz multiplicando ela mesma, e você vai ter no primeiro elemento menos i ao quadrado, que é 1. Esse último elemento, segunda linha pela segunda coluna, menos i ao quadrado, que é 1. Os outros dois elementos são 0. Ou seja, eu também tenho a matriz identidade 2 por 2. A matriz sigma 3 ao quadrado vai ser essa matriz multiplicando ela mesma. O primeiro elemento é claramente 1, o segundo 0, o outro 0 e depois o outro 1, que é a matriz também identidade. Ou seja, sigma i ao quadrado, com i sendo igual a 1, 2 e 3, essa quantidade é igual à matriz identidade 2 por 2. De onde já concluímos que os autovalores das matrizes sigma i são mais ou menos 1. Eu vou usar esse resultado, de que a matriz sigma i ao quadrado é igual à identidade, e agora vamos calcular os produtos entre diferentes matrizes. Sigma 1 vezes sigma 2, ou seja, essa vezes essa matriz nessa ordem. Você vai ter como resultado o primeiro elemento i, esse elemento 0, esse elemento é 0 e o próximo menos i. E se você fizer sigma 2, sigma 1, ou seja, essa matriz multiplicando essa, você vai obter menos i, 0, aqui 0 e aqui i. Ou seja, você encontra que sigma 1, sigma 2, essa matriz, é igual a menos essa matriz, que é sigma 2, sigma 1. Uma é menos a outra. É, portanto, uma relação de anticomutação entre sigma 1 e sigma 2. Continuemos. Sigma 1 vezes sigma 3, ou seja, essa matriz vezes essa matriz. O resultado disso será 0, esse elemento menos 1, esse elemento 1, e para esse, a segunda linha vezes a segunda coluna, 0. Sigma 3 vezes sigma 1, vai ser essa matriz vezes essa, na ordem invertida. Isso vai resultar em 0 para esse elemento 1, aqui menos 1 e esse 0. Ou seja, de novo, sigma 1, sigma 3 é igual a menos sigma 3, sigma 1. Vamos colocar esse resultado aqui e vamos fazer o último produto desse tipo, que é sigma 2, sigma 3, ou seja, essa matriz vezes essa matriz. Isso resulta no primeiro elemento 0, o segundo elemento, que é a primeira linha vezes a segunda coluna, vai ser i. O próximo, a segunda linha com a primeira coluna, também é i. E o outro elemento, segunda linha vezes a segunda coluna, 0. Sigma 3 vezes sigma 2, ou seja, essa matriz multiplicando essa, você vai ter o primeiro elemento 0, claramente, depois menos i, esse menos i e aqui 0. Ou seja, essa matriz é menos essa matriz. Podemos escrever, portanto, que sigma 2, sigma 3 é igual a menos sigma 3, sigma 2. Bom, então eu consigo concluir que sigma i, sigma j é igual a menos sigma j, sigma i para quando i é diferente de j. Ou seja, em outras palavras, as matrizes de Pauli anticomutam entre si. E se eu juntar esse resultado com esse resultado do quadrado de cada uma das matrizes sendo igual à identidade, eu tenho esse resultado conjunto, onde
sigma i, sigma j nessa estrutura, isso significa o anticomutador entre sigma i e sigma j. Isso é igual a 2 vezes a delta de Kronecker, ij, vezes a identidade, né? Onde a delta de Kronecker é igual a 0 para quando i diferente de j e igual a 1 para i igual a j, né? Então, sendo i diferente de j, eu tenho que essa delta é 0, esse lado direito será 0, né? E aí eu tenho exatamente esse resultado. Sigma i, sigma j mais sigma j, sigma i, ou seja, passando esse termo para o outro lado, isso é igual a 0, né? E quando i é igual a j, essa delta é igual a 1, e eu terei o resultado de 2 vezes a identidade, né? Por quê? Porque eu vou ter desse lado 2 vezes sigma i ao quadrado. E sigma i ao quadrado é a identidade. Para você relembrar propriedades de tensores e de notação de índices, né, você encontra nesse canal esse vídeo sobre notação de índices. Bom, e o que é importante também dizer é que as matrizes de Pauli são um exemplo, né, de matrizes que obedecem à álgebra de Clifford, né? Elas, para matrizes 2 por 2, né, elas obedecem às regras de anticomutação da álgebra de Clifford. Agora, as relações de comutação, né? Eu vou usar esse resultado. Então vamos de novo fazer o produto de sigma 1, sigma 2, que já calculamos, como sendo igual a essa matriz. E eu consigo enxergar que essa matriz é igual a I vezes a matriz sigma 3. Né? Então I vezes essa matriz vai me dar um I aqui e aqui menos I. Ótimo. E se eu fizer o produto sigma 2, sigma 3, que já calculamos também e encontramos esse resultado, né? Você identifica que essa matriz é igual a I vezes a matriz sigma 1. E se você fizer o produto de sigma 3, sigma 1, que já calculamos num dos slides anteriores, o resultado é este, e isso é o mesmo que I vezes a matriz sigma 2. Né? I vezes menos I vai dar menos I ao quadrado, que é 1, e I vezes I vai dar I ao quadrado, que é menos 1. Portanto, sigma 1, sigma 2 é igual a I sigma 3, sigma 2, sigma 3 é igual a I sigma 1, e sigma 3, sigma 1 é igual a I sigma 2. Se eu calcular agora o comutador entre sigma 1 e sigma 2, né, ele será, naturalmente, sigma 1, sigma 2 menos sigma 2, sigma 1. Eu já tenho o resultado de sigma 2, sigma 1, sigma 2. E sei que sigma 2, sigma 1 é igual a menos sigma 1, sigma 2. Então, eu terei, como eu tenho no comutador, né, isso é igual a 2 vezes sigma 1, sigma 2. Né? Porque menos sigma 2, sigma 1 é igual a sigma 1, sigma 2. Muito bem, então se eu tenho 2 vezes sigma 1, sigma 2, isso será 2 vezes I vezes sigma 3. O mesmo para o comutador de sigma 2, sigma 3, que é igual a isso, e isso será, portanto, igual a 2 vezes sigma 2, sigma 3, que é igual a 2 vezes I sigma 1. E o mesmo para cá, o comutador de sigma 3, sigma 1, será igual a 2 vezes I sigma 2. Ou seja, eu posso escrever que o comutador de sigma I, sigma j, é igual a 2 vezes I vezes a matriz sigma k, multiplicada pelo símbolo de Levi-Civita, que é esse epsilon ijk, onde ele é igual a mais 1 para quando eu tenho uma ordem 1, 2, 3, cíclico, ou permutações que mantêm essa estrutura cíclica entre 1, 2 e 3. Quando tem uma troca ímpar, né, um número de trocas ímpar
entre 1, 2, 3, ele será menos 1, ou seja, se eu inverter a ordem, né, colocando, por exemplo, sigma 2 com sigma 1, naturalmente, por conta do que é o comutador, eu terei um sinal menos aqui. Né? Então esse símbolo de Levi-Tivita faz esse papel de me dar o sinal menos 1 para quando eu tenho uma estrutura diferente de 1, 2, 3. E quando eu tenho repetição de índices, né, isso me resulta num sinal, um epsilon igual a zero. Né? Então aí eu terei sigma, quando eles são idênticos, por exemplo, i igual a j, né, eu vou ter sigma i ao quadrado menos sigma i ao quadrado, que obviamente é zero. De novo, para ver essas propriedades de índices, você pode olhar esse vídeo no canal sobre notação indicial. Muito bem, agora determinante e traço dessas matrizes. O determinante de sigma 1, claramente, vai ser 0 menos 1. Né? Então o determinante de sigma 1 é menos 1. O determinante de sigma 2 também será 0 menos i ao quadrado, ou seja, vai ficar mais i ao quadrado, que é menos 1. E o determinante de sigma 3 será menos 1 menos 0, que é menos 1. Ou seja, o determinante de sigma i, com i sendo 1, 2 ou 3, é igual a menos 1. E o traço? O traço de sigma 1, né, que é a soma dos elementos na diagonal principal, é claramente 0 para sigma 1. O traço de sigma 2 também é 0. E o traço de sigma 3, 1 menos 1, é igual a 0. Ou seja, o traço de todas as matrizes de Pauli é igual a 0. Né? São matrizes de traço nulo. Eu vou usar esse resultado, né? Então eu vou deixar ele aqui do lado, e vamos calcular agora a inversa das matrizes de Pauli. Nós sabemos que a inversa de uma matriz A, uma matriz qualquer A, que tem esses elementos A, B, C, D, é dada, a inversa de uma matriz A é dada por A menos 1, né, A elevado a menos 1, e é 1 sobre o determinante de A, esse número, né, 1 sobre o determinante de A, vezes a matriz com essa estrutura. Né? Você vê claramente a troca da posição entre os elementos 1, 1 e 2, 2, né? Ou aqui os elementos A e D, e uma troca de sinal, quer dizer, um sinal menos para os elementos 1, 2 e 2, 1, ou seja, o B e o C. Claramente isso é a matriz inversa, porque se você faz o produto, na ordem que for, entre A e A menos 1, e isso será igual à identidade. Veja, o produto dessa primeira linha com essa me resultará em AD menos BC. Né? E o último elemento dessa matriz será a segunda linha vezes essa coluna, que também será AD menos BC. Agora veja, o determinante de A é exatamente AD menos BC. Ou seja, como eu estou dividindo por essa quantidade, eu terei uma matriz resultante que será que os elementos da diagonal principal serão 1 e 1, tal como da matriz identidade. Os outros dois termos, que vêm do produto dessa linha com essa coluna, né, será AB menos AB, que é 0. Ou a segunda coluna vezes a primeira linha, que será CD menos CD, que também é 0. Ótimo. Então vamos usar essa equação para encontrar quem é a inversa da matriz sigma 1. Né? Sigma 1 a menos 1, ou seja, a inversa de sigma 1, será 1 sobre o determinante de sigma 1, que é igual a menos 1. Todas elas têm determinante menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. E eu vou, aqui vai ser 0, 0, e aqui troco o sinal desses dois elementos, menos 1 e menos 1. Né? Isso é claramente a matriz 0, 1, 1, 0, que é a própria sigma 1. Ou seja, a inversa da matriz sigma 1 é ela mesma. E sigma 2 a menos 1, né, a inversa de sigma 2 será menos i, menos 1,
E vamos aqui a mesma coisa, mantém os dois zeros e troca o sinal, 1 e menos i, que resulta em 0 menos i e 0, que é igual a sigma 2, né? É igual a ela mesma. E, por completeza, a inversa de sigma 3 vai ser 1 sobre menos 1, que é menos 1, e trocamos esses dois elementos aqui, né? Menos 1 e 1, e aqui troca o sinal, mas é 0, fica 0 mesmo. Isso será 1 e menos 1, que é a própria sigma 3. Ou seja, a inversa de cada uma das matrizes de Pauli é igual a ela mesma. Por fim, a hermeticidade, né? Sigma 1 Dagger, né? Vai ser a transposta com o complexo pegando o complexo de cada um dos elementos, né? O complexo conjugado da matriz sigma 1. Né? Claramente, ela é uma matriz real, né? A transposta dela é ela mesma, né? Pegando o complexo, você vai ter a própria sigma 1. Para sigma 2, o complexo conjugado de sigma 2 vai ser, você faz a transposta, né? Vai ficar aqui 0 menos 1, e aqui vai ficar 0 menos i, e aqui i 0. Mas pegando o complexo disso, eu vou ter a mesma matriz sigma 2. E para sigma 3, a mesma coisa, né? Faço a transposta e depois pego o complexo e isso resulta na própria sigma 3. Ou seja, sigma i Dagger é igual a sigma i. Em suma, nós encontramos essa propriedade de anticomutação entre sigma i e sigma j. Essa é a relação de comutação entre as matrizes de Pauli. Elas têm determinante menos 1, elas têm traço nulo e a inversa e o complexo conjugado das matrizes de Pauli são iguais às próprias matrizes de Pauli. Bom, muito obrigado pela atenção. Essas são algumas das propriedades úteis das matrizes de Pauli, né? Naturalmente, esse vídeo não esgota todas as propriedades úteis. E espero que esse vídeo tenha sido útil, e para assistir outros vídeos como esse, se inscreva no nosso canal.